JMV TV, JMV Notícias, desta quinta-feira, estamos aqui ao vivo, nesta tarde de quinta-feira. Assumiu ontem a cadeira na Câmara Federal o deputado João Pisolatti, do PP, e hoje pela manhã, lá no programa Voz da Comunidade, na Rádio Pomerode, entrevistei o deputado João Pisolatti por telefone, lá do gabinete dele em Brasília. Muitas lideranças foram cumprimentá-lo e, mais uma vez, ele reforçou de que vai lutar por mais recursos aqui para a nossa região do Vale, Médio Vale do Itajaí, e também um dos assuntos é a BR-470. Tomara, né? Que todo mundo fala na duplicação da BR-470. Isso já vem lá desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Prometeu duplicar, o FHC teve aqui em nossa região, depois o Lula, a Dilma agora, vamos ver, Dilma teve lá em Blumenau e também prometeu a duplicação aí da BR-470, depois de todos esses fatos que aconteceram lá no DENIT, brincadeira. Professor Eduardo França, presidente do PPS, me diz o seguinte, numa matéria que saiu no Jornal do Médio Vale, eu vi aqui o senhor está junto, aqui o prefeito Sérgio Almir dos Santos, o vice-prefeito lá de Indaial, o Márcio Ferrari, primeira-dama, o Aparecido Voltolino, mas o que eu vi assim é o primeiro escalão da prefeitura prestigiou aí a sua posse na presidência da Executiva. Isso quer dizer o quê? Que o ano que vem o PPS vai estar de mãos dadas com o PMDB, ou agora não sei se é o Democratas ou o PSD. Também não estou sabendo ainda. Mas como é que vai ficar aí? Quais são as pretensões? Conta para o nosso internauta, olhando para aquela câmera, as pretensões do PPS para 2012, já que vamos ter eleição. Ok, muito bem. Na questão do dia 15 de abril, quando nós fizemos, então, o ato público de posse da nova executiva do nosso partido, do PPS, nós tivemos a presença, como nós estendemos o convite a todas as lideranças, estendemos o convite, inclusive, a representantes do PT, inclusive, eu posso dizer que o próprio Olímpio Tomil, que é o ex-prefeito, e que seria a oposição mais direta ao governo do Sérgio Almir dos Santos, na cidade, e que, teoricamente, vai ser digamos, o adversário dele nas eleições. Mas o Olímpio Tomil tem um problema ali na justiça que, de repente... Há controvérsias. Há controvérsias porque a origem do problema que o Olímpio Tomil tem, inclusive eu entrevistei na quinta-feira passada o vereador Almir, que é presidente do PT, e ele disse, olha, aquilo que o Tomil está sendo acusado não configura como um dos pressupostos do que incluiria ele no ficha limpa. Certo. De modo que, então, não existe nada que o impediria de se candidatar. Ok? Mas isso é uma questão... Isso é outra história. Outra história, é uma questão do judiciário, enfim. Agora, a questão, nós estendemos o convite, inclusive o Tominho esteve naquele dia lá, e na sessão de fotos, no momento da sessão de fotos, ele tinha saído já. Mas seria inédito ali o Tomil junto com... Olha, talvez iríamos ter uma segunda foto, talvez, né? Exatamente. Aí qual que o jornal iria colocar, né? Ou talvez o jornal colocou essa porque reuniu-se ali as lideranças que estavam, né? Nós temos aí o presidente estadual do partido, do PPS, o Aparecido Voltolini, que recebeu excelente votação na eleição para deputado estadual de 2010. Nós tivemos ali... o Mário Vitor, que é vice-prefeito de Indaial, o próprio prefeito, a primeira-dama, e o Márcio Ferrari, que é o secretário de Articulação e Comunicação. Então, todos fizemos uma foto ali e demonstramos que, na política, nós temos que ter uma composição que pense nos projetos em conjunto, visando o bem-estar das pessoas do município. O PPS, em 2008, na eleição que elegeu o Serginho, era oposição ao governo do Serginho, ou à candidatura do Serginho, que tinha como cabeça de chapa o Silvio Gonçalves da Luz. Então, nós não temos nenhuma situação consolidada ainda.
Por que o Silvio Gonçalves Alu saiu do PPS? Foi uma decisão pessoal dele. Né? Ouvi rumores de que ele estaria se alinhando ao PRB ou algum outro partido, eu não lembro qual, eu não sei se ele saiu realmente da vida partidária. Também a gente respeita de forma, lamenta, porque é uma liderança... Uma decisão pessoal. Uma liderança importante, mas, né? Enfim. Agora, só para comentar, Salmos, um dia eu gostaria de voltar aqui, certo, se você me convidar, para nós falarmos dessa questão de BR-470. Né? Da questão de duplicação e principalmente o que está atrás disso, que é a questão dos pedágios. Porque isso é uma questão, é uma das questões nevrálgicas. Quer dizer, estão cobrando e não estão, em contrapartida, fazendo a duplicação. É isso, em outras palavras? Não, eles não estão cobrando ainda. Mas, por exemplo, a BR-101... Ah, sim. Mas está lá aquela novela lá no sul do estado, Sim. quer dizer, estão cobrando. Tem trajetos ali da BR-101, você que usa também sabe muito bem. Cobre e, em contrapartida, o que nós estamos tendo? Né? Exatamente, justamente isso que eu gostaria de colocar, porque como é que funciona o pedágio no Brasil? Sim. Só no Brasil funciona assim. Bom, mas nós vamos voltar sobre a 470, nós vamos falar. Okay. Sobre o partido, sobre o PPS, vai sair com candidatura próxima no ano que vem? Vai ter candidatos a vereador ou vice, apoiando quem o PPS vai apoiar? Aí vai dizer, Salmos, é muito cedo. Não, política termina uma, a gente já pensa na próxima. Eu estava indo para 470 para tentar escapar dessa, né? Brincadeira. Não tem jeito, não, vamos lá. Não, você faria hoje, porque é o seguinte, o Eduardo França, hoje ele está numa situação, porque ele costuma entrevistar, hoje ele está sendo meio entrevistado, né? Não, mas sempre é uma situação cômoda você entrevistar, né? Ser o entrevistador. Entrevistado já fica um pouco mais difícil. Exatamente. Mas veja só, eu gostaria de dizer que aqui é um ambiente, é um bate-papo... Certo. Bem descontraído. A gente brinca tudo, mas são questões que nós temos que, sem dúvida, abordar. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, viu, Salmos? Eu gostaria de dizer o seguinte, que o PPS realmente é um pouco cedo ainda, né? Eu vou aproveitar o seu gancho, mas nós temos certa simpatia pelo trabalho que está sendo feito pela atual administração. Certo. Eu acho que é um trabalho profissionalizado, de acordo com o que nós temos tido contato, a coisa pública é vista como uma empresa. Sim. Com metas, com desempenho de atendimento, etc. e tal, e nós temos simpatia por isso. Não quer dizer que o apoio ainda está... O PPS pode optar por uma situação de neutralidade, né? E não teria problema nenhum, mas nós faremos, isso é meta, nós faremos um vereador na cidade de Indaial. Agora, o PPS, qual a nota que daria aí dá para a administração o Serginho e o vice lá, o Mário Witt, lá... Muitas obras estão acontecendo? Estão acontecendo, são obras importantes de infraestrutura, que eu acho que são importantes, obras que são históricas, né, de demandas históricas da população estão acontecendo, estão saindo de maneira... eu fui acompanhar algumas... por exemplo, a rua Blumenau, que dá acesso a obra de vital importância. De vital, né, importância. Exatamente. Está acontecendo e de maneira de qualidade. É verdade. Não é aquela coisa que joga o asfalto por cima para... Não, eles estão se preocupando... Está demorado lá, mas... Por causa de todo, digamos assim, a base que eles estão fazendo para que a obra saia com qualidade. Né? Então, também eu tive a oportunidade de acompanhar como pessoa que está para assistir, para ver, como agente político e partidário. Eles estão fazendo uma reunião de planejamento estratégico todas as quartas-feiras num bairro em Indaial. Eu tive a oportunidade de acompanhar do Encanto do Norte. Eu fui lá para ver, como agente político. Vamos ver o que eles estão né, pretendendo com isso. Enfim, é um trabalho bastante consistente. Mas eles estão fazendo Eles estão fazendo essa reunião com liderança, com as pessoas, com a comunidade. Mas isso o PT já fazia. O PT fazia, eu acredito que de liderança participativa, eu acho que era orçamento participativo, desculpe, exato. Eu acredito que o orçamento não deva ser participativo. Eu tenho a opinião contrária ao orçamento participativo. Por quê? Porque eu acho que o orçamento é uma questão muito técnica. Quer dizer, ali tem que... Porque às vezes eu posso ter uma visão como leigo, mas o técnico, né, ele vai olhar pelo lado, pelo critério. O que a população pode contribuir, Salmos?
Justamente elencando o que é importante para o bairro, quais são os prioritário. O que é prioritário, porque se a gente for colocar, o buraco na minha rua é prioritário, da outra rua o buraco da rua... Todo morador vai ter a sua prioridade, então nós temos que ter uma visão um pouco mais coletiva. Para finalizar, o Eduardo França, presidente do PPS de Indaial, sai candidato a vereador, a vice ou a prefeito, porque todo partido é natural que ele também ocupe seu espaço, tenha o seu candidato e depois lá na frente, né, das convenções, é outra história. Certo. O que eu posso adiantar, Salmos, é que eu, e por enquanto, estou na condição de dirigente partidário. Sou presidente do PPS e a minha maior preocupação agora é em consolidar o partido na cidade de Indaial e na região. Porque, como disse, eu sou presidente do partido, mas também sou coordenador regional. Então, eu tenho que articular diversas outros diretórios que fazem parte da nossa região. Não só pensar em Indaial, mas região do Médio Vale. Na questão, não fugindo da pergunta, se o professor Eduardo é candidato ou não é candidato, isso nós vamos construir. Eu não vou usar aquele chavão do tipo, sou soldado do partido, coisa e tal, porque isso já era, né? Eu quero dizer que a prefeito ou dentro de uma candidatura majoritária, a princípio está descartado. Até porque nós estamos reestruturando. Tem que se preparar também. Tem que se preparar, tem que ter humildade, a gente tem que... Entende? Não é assim de chegar e fazer. Nós temos que compor, nós temos que participar do poder, nós temos que nos colocar como uma alternativa viável de poder e contribuir com projetos. E o tempo é que vai dizer, né? Exatamente. Como diz outro, o tempo é o senhor da razão. Exatamente. Eu quero agradecer a presença do professor Eduardo França, presidente do PPS, lá de Indaial. Quero convidá-lo para uma próxima oportunidade, pena que o nosso tempo já está curto, está esgotado. Para encerrar, professor Eduardo França. Pois é, eu gostaria de agradecer, Salmos, a você, agradecer ao internauta. A gente sempre tem a tendência a dizer o telespectador. Né? No caso aqui é diferente. É um pouco diferente, mas nós temos aqui toda uma estrutura muito, muito profissionalizada. Parabenizar essa iniciativa de novo, que eu acho de vanguarda. E é disso que nós precisamos. Nós temos que tomar aí o exemplo do Jornal do Médio Vale com essa inovação também na política. Vamos inovar na política, vamos exigir dos nossos políticos, vamos exigir projetos, vamos exigir situações que venham a ter desdobramento de médio e longo prazo, não só aquela questão de curto prazo. Vamos nos preocupar com a geração de empregos que precisa ser feita uma manutenção. Na cidade de Indaial, por exemplo, Salmos, nós temos a projeção que até 2020 nós teremos 80 mil habitantes. Esse pessoal precisa ter onde morar, precisa ter onde trabalhar, precisa ter infraestrutura. É isso que o político precisa se preparar. E eu gostaria de deixar meu abraço aqui para todos os internautas, aqueles que acompanham e prestigiam o Jornal do Médio Vale e dizer que é uma satisfação estar aqui. Repetindo, o Eduardo tem um programa na Clube de Indaial, acho que das feiras, das 13 às... Das 13h30, 1h30 da tarde, até as 2 da tarde. Como é que é o nome do programa? Bate-papo com o professor Eduardo França. Bate-papo com o professor. Hoje foi o Eduardo aqui, nós invertemos aqui os papéis. Isso. Eu quero cumprimentar o Eduardo França, o conheço há tempo, né? Conheço a família França. Aliás, um abraço para o Adalcio, estava de aniversário, o pai do... Dia 8. Adalcio, um abraço aí, muitas felicidades, o conheço há tempo, a sua mãe, a Corina, forte abraço, né? Grande festa no apartamento lá dos França do sábado, né? E é o seguinte, só para encerrar, lideranças novas estão surgindo aí, como o caso do professor Eduardo França. Eu acho que o internauta, o eleitor internauta tem que dar esse crédito. Minha gente, chega de museu, chega de velharia na política, porque estão lá para incomodar, né? Estão lá para negociatas, não vou dizer todo mundo, mas a maioria. Então, está na hora de mudar, botar gente jovem, né? com outro espírito, outra mentalidade. Chega de ficar na mesmice. O Brasil só vai mudar a partir do momento que a gente mudar essa gente. Tá certo? Forte abraço, internauta. Internautas, amanhã a gente se encontra novamente na telinha do seu computador a partir das 4 da tarde.